tô amando. Tô adorando. Não ter que passar maquiagem todo dia e fazer 1000 hidratações e Até que hidratamento. hidratação eu meio que tô fazendo. É? Ah, meio. Mas cabelo, assim, só para não ficar tão baranga, né? Para ver se aproveita do tempo, de todo esse tempo que eu destruí o cabelo, né? Fazendo tanta coisa para gravar. Aí eu tô tentando compensar e dar uma tratadinha. Mas para ficar bonita mesmo, tá não. Vem cá, eu hoje tive a primeira aula com seu professor. Ah, eu ia te perguntar, porque eu vi você falando. O que você achou dele? Achei ele excelente. Gostei muito, hein? Ele é muito bom, né? Ele na verdade, ele é dos Estados Unidos, né? E aí ele mora aqui no Brasil já há um tempão e é muito bom porque ele ensina para você a pronúncia certinha de falar e ele tem um jeito de te ensinar muito prático, assim. Muito, achei ele agilizado. É, você não perde tempo. Minha mãe tá fazendo aula com ele também. Ele falou. Você falava algum inglês antes ou ele te ensinou do 0 ao 100? Eu falava, eu já tinha feito um curso, mas como eu falei, gente, assim, eu acho que o curso é muito aluno. Porque, por exemplo, o meu curso de espanhol, eu fiz tipo 10 aulas e o resto eu fui com música, série, aprendendo. Você aprendeu a falar espanhol vendo coisa? Não é possível. Sim, eu fiz tipo 10 aulinhas só para eu aprender o básico. Mais ou menos o que eu fiz de francês nas lives, eu fiz tipo só mais umas 3 ou 4 aulinhas de espanhol. E aí o resto foi conversando e praticando com as pessoas nas viagens, perguntando muito e ousando falar, ousando errar. Eu acho que quando a gente aprende mesmo o idioma, é quando a gente ousa errar. Fala errado mesmo, né? Fala aquelas perguntas. É, tipo, ó, por exemplo, eu no espanhol, quando eu começava a falar, eu falava, ó, eu vou falar algumas coisas erradas. Quando eu errar, me corrige. Porque daí você memoriza, né? Porque você errou. Errar é uma coisa que o ser humano não curte. Então, quando você erra e alguém te corrige, aquilo fica na sua cabeça, você não erra de novo. Aí eu me dei muito bem, assim. Por isso que é bom errar. E aí, gente, agora para entrar num assunto profundo, a gente está vivendo um momento onde a gente não pode errar uma vírgula, qualquer coisa que a gente cometa, você vai ser cancelado para sempre. Como é que você lida com isso aí, a internet tá babado, porque... Mas assim, esse negócio de ser cancelado, gente, eu já fui... Na minha carreira, 10 anos de carreira, eu já fui cancelado umas 700 vezes. Em 600 eu não tinha feito porra nenhuma para ser cancelada, mas fui. E aí, mas paciência também, tá tudo certo, eu tô acostumada. Eu de cancelamento, eu já tô assim... Mas você é barraqueira? expert. Você é barraqueira. Tu gosta de um barraco. Eu gosto, claro. Assim... Na verdade, vamos lá. Eu gosto de instigar as pessoas a pensar diferente. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz plástica, a primeira vez que eu fui na televisão, cara, eu ligava a TV. Se a gente estivesse nessa fase de cancelamento da internet, esquece, eu ia ser a número 1 de cancelamento. Eu ligava a TV, eu até tive um segundo caso de depressão, que o meu primeiro, aí foi um cancelamento que eu mereci. Foi um caso da latinha, que eu falei um monte de merda e aprendi muito, graças a Deus, mas foi um que eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei bem depressiva, mas foi um cancelamento que foi importante para mim, para o meu crescimento. Mas nesse da plástica, foi um outro cancelamento que eu sofri quando eu fiz plástica e fui na televisão, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver a galera, assim, se plastificar e falar, é isso aí, mudei minha cara inteira. E eu fiz isso e, cara, eu ligava a TV, eu lembro que eu tava, tipo, numa clínica de recuperação, né, da cirurgia, eu ligava a TV, cara, todos os programas desses da tarde era falando mal de mim, tipo, coisas horríveis. Eu fiquei muito depressiva nessa época, assim, era tudo, nos jornais, nos sites, na TV, era uma coisa de chorar. E eu fiquei muito mal. Mas aí logo depois, aí hoje em dia é super... Todo mundo vai e mostra a plástica, dia 1, dia 2, dia 3, bota foto do pós, do pré. Hoje é super moda você colocar o processo. Aí eu também sofri um cancelamento quando eu coloquei boca. Aí todo mundo ficava falando. Aí hoje todo mundo faz a permuta para botar a boca.
Então, mas você lê esses comentários? Para quem que você pergunta se ficou bom ou não? Para os fãs, para o fã-clube ou para tua mãe? Para minha mãe, para o meu irmão, que é quem vai falar a verdade na nossa cara. Se, digamos, todos os fãs falam, Anitta, ficou horrível essa sobrancelha, ficou péssima. Você para e fala, caralho, será que ficou mesmo? Não, eu não costumo ler, assim. Eu só acompanho, assim, no meu grupo de trabalho, que a gente conversa as coisas que ficam mais evidentes e tal. E às vezes eu gosto de, tipo assim, em alguns momentos eu combino com a minha equipe porque eu quero causar, e não é polêmica, o povo às vezes pergunta, né? Hoje mesmo eu recebi, você adora uma polêmica. Não, mas às vezes eu gosto de fazer com que as pessoas pensem. Existem alguns momentos assim da carreira que eu meio que fui cancelada, como eu já te falei, das 750 vezes. Em alguns momentos eu chamei a minha equipe e falei, olha, eu gostaria muito de me meter nesse problema, nessa confusão aqui, para fazer com que as pessoas, tentar fazer com que as pessoas pensem da maneira X ou Y, pela questão X ou Y. E aí a minha equipe vai e me guia, fala, ok, você vai sofrer aqui, aqui, aqui. Eu falo, ok, estou disposta, vamos lá. E a gente faz de alguma maneira, mas eu acho importante também você causar nesse sentido, né? Eu gosto de mostrar para o público que o ser humano, ele tem... Eu não gosto de ser refém das pessoas sempre me amarem, porque daí eu me sinto muito com medo de errar um dia na minha vida. Então eu gosto de ser humana para as pessoas. Mas quando você fala, por exemplo, eu falo com a minha equipe, significa que a Anitta já chegou num patamar tão alto em que você não pode tomar nenhuma decisão sozinha, você precisa passar por uma julgadora que analisa? Não posso. Eu tenho que falar sempre com a minha equipe para falar, ó, eu tô a fim de entrar nisso aqui. Por isso, uma equipe é o quê? Assessor de imprensa? Eu tenho assessor de imprensa, pessoas que cuidam de marcas, pessoa que cuida de imagem para mim. Então, a gente sabe que... E essas coisas do cancelamento é uma coisa que passa. A gente brinca e fala, é só reiniciar. Cancelou, reinicia que carrega de novo. A gente acredita... Vai ser sempre um momento de crisezinha, né, aparentemente, mas que não se reverbera tanto na vida real. Reverbera muito na internet, mas na vida real não é tanto assim. Então, você vive esse momentinho de crise e aí depois dá um resultado, ou então você só chegou no objetivo que você queria, às vezes não é para o seu próprio bem, é só para uma coisa que você quer galgar, ou então lá na frente. Então, eu costumo fazer dessa maneira, mas eu falo com a minha equipe inteira. E aí, você tendo essa equipe, tendo essa preocupação, a gente vive um momento em que está todo mundo se posicionando, e eu não quero falar de política aqui, mas eu quero falar da cobrança. Pode falar. Não, mas eu quero falar da cobrança que as pessoas têm para que você se posicione sobre todos os assuntos. E como você decide sobre o que se posicionar? Em que momento você fala, meu Deus do céu, não vou mais falar de Bolsonaro, não posso falar de governo? Cara, hoje em dia eu me posiciono sobre o que eu tiver afim. Assim, antes a gente se preocupava mais de tipo assim, eu só procuro a maneira certa de fazer, assim, se tem necessidade ou não, eu procuro a maneira certa de fazer. Por exemplo, agora nesse momento de Covid, que está muito focado, a Luísa Mel me mandou uma mensagem e falou que nesse momento na Amazônia está acontecendo uma situação muito complicada de desmatamento e etc. E a galera não está prestando tanta atenção nesse lado e cobrando tanto o presidente nesse lado do descaso da Amazônia, porque está todo mundo muito preocupado com o Covid, com razão, com certeza, né? E aí, você viu quase sair um of course, né? Mas tudo bem. Com razão, com razão, é claro, mas eu acho importante dar visibilidade para esse lado, então essa é uma outra polêmica que com certeza eu vou entrar, já pedi para ela me dar todas as informações sobre a Amazônia, o que está acontecendo, para eu poder trazer esse assunto, porque eu sei que quando eu trago essas polêmicas, acaba saindo em vários sites, popularizando uma informação que talvez não esteja tão popularizada assim. E aí eu curto fazer. A Luísa ficou de me passar os dados, aí com certeza eu vou falar, e a galera que curte o presidente vai vir me atacar. E da mesma forma, a galera que não curte o presidente me ataca porque acha que eu me pronunciei tarde demais na eleição dele, nas eleições. E na verdade é por isso. Eu tenho uma equipe muito grande, eu nunca fui uma pessoa de entender muito de política. E aí, quando eu percebi que as pessoas tinham essa coisa de me cobrar,
E eu tava, na época, eu já falei isso, eu tava no retiro espiritual, eu não tava olhando o telefone, eu não tava nada. Eu cheguei já num furacão, eu não entendia nada de política, eu tive que estudar, eu odeio. Porque, assim, a partir do momento que eu dei uma opinião, um monte de gente vai vir me questionar. E eu odeio ficar sem resposta. Então, se eu ia me posicionar, eu realmente precisava estudar sobre. Então, eu fui aos poucos falando um pouco sobre o que eu achava, até eu realmente falar, é isso, vamos lá. Quando você diz estudar, é ler sobre ou é estudar mesmo, falar com pessoas que entendam? Que eu leio um pouco, não na internet, porque hoje em dia está muito complicado essa coisa de fake news. Então, eu leio um pouco esses livros de história do que aconteceu para eu entender. Acho que não dá para você entender o presente sem você entender o passado, né? E uma pessoa que me ajudou muito foi a Gabriela Prioli, que ela não é jornalista, ela é advogada, ela é fodona, tá? Ela é pica. E ela entende de tudo um pouco. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou muito a entender, assim. E quando ela me explicava, ela era bem parcial, assim. Ela não tentava me convencer das coisas que ela pensava. Ela só ia me explicando. E eu também busquei pessoas que eram a favor do governo Bolsonaro para eu entender por que eram a favor e entender quem era contra, porque era contra. Porque eu não entendia bulhufas. E eu me sentia no dever. Se eu vou abrir a minha boca para falar se eu sou a favor ou contra, eu preciso saber por quê, né? Não é só, porque geral tá falando. E a Gabriela, você chega nela ou pessoas te indicam ela? Como é que você chega e fala, oi, tudo bem? Não, a Gabriela, a gente era amiga. A gente era amiga. Aonde? Ela é casada com o Thiago do Jetlag, ele é um DJ. A gente já trabalhava junto, já tinha trabalhado junto. Eu encontrei ela porque ela era minha fã. E aí o Thiago falou assim: a minha namorada é sua fã. Na época eles eram namorados. Eu falei: minha namorada é sua fã. Tira uma foto com ela. Eu fui tirar, amei ela. Falei: a gente tem que ficar amiga. Aí a gente viajou, a gente é tipo melhor amiga. Ela vem, minha família ama ela fica aqui em casa. A gente é tipo unha e carne. E depois, quando ela foi estrear na TV, ela me ligou para me pedir conselhos. Que legal, maneiro, maneiro. Você falou agora de retiro espiritual. Você é muito religiosa. E é religiosa o quê? Você é o quê? Eu sou do candomblé, a minha religião. Eu nasci católica por conta da minha mãe. E o meu pai, ele é da Umbanda. Mas ele também curte candomblé, frequenta. E aí eu fui estudando religiões, mas assim, eu também curto muito a religião evangélica. Eu não sou presa a uma religião específica, assim. Eu admiro muitas coisas em várias religiões. Eu estudo budismo, essas religiões diferentes. Assim, quando eu fui para Bali, eu estudei muito a religião deles, que algumas coisas do candomblé, se você percebe as entidades, os orixás, tem muita... Parece um pouco, lembra um pouco a religião dessa coisa do hindu, de Bali, das coisas que eles acreditam, dos deuses, é muito legal. Então, eu sou bem curiosa das religiões, eu não me prendo a uma só, não. Mas assim, a minha religião de prática é o candomblé. Rezo toda noite. Mas antes de dormir, assim, tipo, meu Deus... Antes de dormir, fico conversando. E é muito louco, porque eu rezo para um orixá, e daqui a pouco eu tô rezando para um santo católico. Eu vou isso. Você é filha do quê? Você é filha do quê? Logum Edé. Eu nunca tinha ouvido falar em Logum Edé. O que é isso? Então, Logum Edé, na verdade, eu me encantei pelo candomblé quando eu conheci a história do meu santo, né? Logum Edé, do meu orixá. Porque eles falam santo, assim, na língua popular. Porque Logum Edé... Gente, se eu falar alguma merda, depois a galera do candomblé me corrige, tá? Porque, assim, eu tô aprendendo, eu não sou uma expert. Logum Edé, ele é uma criança e você não sabe dizer se ele é homem ou mulher. Ele não tem um gênero. E ele é filho de Oxóssi com Oxum. O casal se separou, né? Os orixás, Oxóssi e Oxum, e eles decidiram que o filho, a criança, Logum Edé, ia ficar 6 meses com o pai, 6 meses com a mãe. Metade do ano com o pai, metade do ano com a mãe. E então, durante 6 meses, Logum Edé ficava aprendendo coisas com o pai, que era... que o Oxóssi é um caçador, então ele ficava na mata aprendendo sobrevivência, caçar a própria comida, sobreviver, correr atrás das coisas, né? Depender do seu sacrifício para você sobreviver.
E durante 6 meses, então, tudo do Oxóssi é meio bruto, a galera é meio... E durante 6 meses, Logum Edé ficava aprendendo coisas de carinho com a mãe, de criatividade, de beleza, muita vaidade. Então, as pessoas de Logum Edé, eu não conseguia muito me entender, porque eu sempre achei, cara, como eu posso não ser nada vaidosa em alguns momentos e, de repente, quero fazer uma plástica, quero não sei o quê. Como eu posso, tipo, trabalha, não ser super fria para várias coisas e para outras eu sou uma bobona. Então, eu fui começar a entender que as pessoas de Logum Edé, elas têm essas duas características muito diferentes ao mesmo tempo na mesma pessoa. Então, era muito difícil de me entender. E aí, depois que eu fiz pesquisando pelo Logum Edé, eu comecei a me entender melhor. Ah, interessante. Nunca tinha ouvido falar. Eu sou filho de Ansan. Ah, é? É. Caraca! De Ansan, depois eu que sou barraqueira, louca. E eu sou zero barraqueiro. Vem cá, falando em barraqueiro, tô muita gente falando aqui, e é o assunto da vida da quarentena do brasileiro, que é o Big Brother. É o BBB. E aí, então, vamos ter que entrar nesse momento. Claro, não tem problema nenhum. Que talvez seja pior do que Bolsonaro e Lula nesse momento. E o que eu acho perigoso, tá? O que eu acho perigoso, assim, porque essa foi também uma das polêmicas que eu resolvi me envolver justamente para tentar mostrar isso, porque eu comecei a ver na internet essa onda de cancelamentos e, tipo assim, uma tendência da galera da internet ok você linchar a pessoa X se for a pessoa que ninguém gosta. Mas aí, se for a pessoa que todo mundo gosta, não lincha. É horrível isso. Mas aí, se for alguém que a maioria não curte, ok, vamos linchar, vamos acabar. Eu não curto esse tipo de pensamento. Eu acho que as pessoas elas têm que ter a liberdade de pensar diferente desde que você respeite o outro. Assim, não tem nada contra Manu, nada. Eu só entrei nessa questão justamente por me identificar. Primeiro que alguns amigos são amigos da Mari, me pediram para dar uma força. Mas também por acreditar nisso. Assim, por acreditar que... E essa coisa da live... também, que foi outra polêmica, é que a galera comigo sempre, como eu já te falei, já sofri 700 cancelamentos, fazendo ou não alguma coisa, não importa, eu posso ganhar um prêmio que ninguém no Brasil nunca ganhou, vão falar alguma merda de mim, eu posso ser convidada para uma coisa que, cara, ninguém nunca foi convidado, mas vão arrumar uma coisa para falar mal. Então, eu quis me meter nisso justamente para mostrar isso para as pessoas. E a coisa da live foi só uma brincadeira, mas o povo acabou tirando, porque eu não fiz, porque os fãs pediram. A coisa da live é porque eu vi também que a galera estava falando mal, né, de quem chamasse pessoas para casa para fazer live. Né? Eu preferi não entrar nessa polêmica e ter os equipamentos na minha casa. Eu comprei tem algum tempo, tem 2 semanas, bons equipamentos para fazer isso sem ter que precisar chamar muita gente para minha casa. Vou ter que chamar 2, 3 pessoas, mas ok. Vai chegar essa semana e eu já tinha falado ontem. Ai, galera, comprei finalmente equipamento porque, porra, tava ruim. Eu montei essa áreazinha aqui em casa. Eu mesma fiz isso aqui em casa, tipo, pra eu conseguir, porque muita gente estava me pedindo live, transmissão, etc. E eu falei, gente, e agora? Aí outro dia eu comecei a descer com quadro, furar a parede, fazer negócio para montar um fundinho bonito pra galera que tava me pedindo vídeo. Aí rolou também outra polêmica por causa da live da Lady Gaga, que a equipe que estava fazendo a live entrou em contato com a minha equipe gringa. E aí eu pensei que ia ser geral super produzido. Aí eu falei, é melhor não fazer, né? Porque eu vou passar vergonha, eu não tenho um microfone que preste. E aí depois, quando eu vi a transmissão, eu vi que tava todo mundo simples. Eu falei, ai, que idiota, eu podia ter mandado. Mas te chamaram para participar? Sim, aí eu participei apresentando um cantor que eu escolhi. Mas, na verdade, eu tinha essa abertura e eu achei que todo mundo ia ser, tipo, fodão. E eu não toco instrumento ainda. Aí o povo, ela recusou o convite. Não, gente, não recusei o convite. Eu achei que geral ia ser produzidão, não perguntei se ia ou se não ia. Aí eu falei, não, gente, vai ser cagadíssimo, eu não tenho um microfone que preste.
Aí, quando eu vi que era simples, eu falei, ah... Aí eu participei de uma que na verdade, não foi live, né? Você grava o vídeo, manda, e aí eles transmitem. Eu participei de uma que foi assim, gringa também. Eles me pediram... Teve uma do Brasil que eu participei, mas ainda não apareceu, não posso falar antes. Aí eu mando o vídeo, mas o áudio fica uma merda, porque daí você grava no celular e eu canto música de dançar. E aí eu quero dançar pra galera. Aí minha voz tá longe, mas aí o áudio vem do instrumental, vem direto. Aí eu falei, que merda esse áudio. Mas enfim, eu já tinha comprado equipamentos, então a live, obviamente, se eu comprei equipamento, o que eu ia fazer? Já tinha falado nos stories. Mas resolvi fazer essa brincadeira, me fudi. Mas tá tudo certo também, continuei, sustentei a brincadeira. Mas quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ah, eu não acho que eu acho que é a Manu, acho que é a Mari sai. Por isso que eu resolvi ajudar, tadinha. Ela é fofinha. Você acha que você acha que no paredão talvez saia a Mari e fica a Manu? Mas quem você acha que vai ganhar o Big Brother? Ah, ganhar? Eu acho que o Babu. Assim, eu gostaria que fosse ele. Eu acho que ele merece muito, né? Eu acho que ele merece muito, assim, ganhar, porque eu acompanho desde o início. Eu sou bem viciada em Big Brother, eu e minha mãe. Quando a gente era de Honório Gurgel, a gente não tinha grana para pagar pay-per-view, né? Então tinha uma Piratinha TV e a gente ficava assistindo eles dormirem. Então eu sou bem viciada, assim, eu assisto bastante. Então, você durava quantas semanas no Big Brother, Anitta? Eu não durava um dia, amor. O quê? Eu ia ser a primeira a sair. A primeira a sair era eu, querido. Não tenho dúvida alguma. Hã? Você ia partir pra cima da primeira abusada que viesse falar, nossa, que você se viu? Do primeiro idiota que viesse falar alguma coisa. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, eu sou ariana, né? Eu não sei se todo ariano é assim. Mas o ariano é muito verdadeiro, muito sincero. Eu, pelo menos, vou falar por mim, porque eu não sei se ariano é assim. O ariano é muito... Eu sou muito verdadeira. E aí, eu tenho na minha cabeça que a verdade é um presente de ouro que você pode dar pra alguém. E só que eu sou bruta pra falar. Então, pra mim, não importa se eu falei a verdade igual um jumento, eu acho que foi incrível, entendeu? Então, eu acho que eu fico achando assim, mas eu te falei uma verdade. Porque pra mim, a mentira é uma coisa que mais me odeia, que mais me coisa assim, na vida, eu detesto. E aí, quando eu falo a verdade pra alguém, eu acho que eu presenteei tanto essa pessoa que mesmo que eu falei dando um soco na cara, eu acho que eu arrasei. O Paulo Matias Júnior falou que isso aqui só os arianos de Logum Edé são assim. Nem todos os arianos são gente, olha, de Logum Edé, então, minha galera, é babado, meu Deus do céu, cara. Então, assim, aí eu com certeza ia ser a primeira a sair, gente. Que eu ia falar as coisas assim. Você tá nessa quarentena assistindo muito Big Brother, mas ao mesmo tempo, tudo bem, lógico, é um horror, quarentena, pandemia, tudo horrível. Mas, olhando para isso, você que estava trabalhando que nem uma condenada há tanto tempo, é quase assim umas férias forçadas que você tá conseguindo respirar. Não, assim. Eu tô assim, jamais romantizarei a quarentena porque tem muita gente passando por coisas horríveis nesse momento. E assim, eu acho muito triste quando você menospreza a doença, porque tem gente... Imagina uma pessoa que perdeu... A gente estava até conversando no WhatsApp, eu e Fábio temos um grupo de amigos. O grupo eu acho que assim, imagina você sendo uma pessoa que perdeu um parente com o vírus e você ouvir alguém falando que é só uma doencinha, só uma gripezinha, só... Cara, eu acho um desrespeito com quem perdeu um parente, com quem está passando por uma necessidade por conta da doença. Eu acho que assim, se você tem essa opinião, que você viva, né, de acordo com ela. Mas assim, eu acho que ofende o outro. E aí ofender o outro eu já não curto. Cara, eu tenho curtido pra mim, porque eu já planejava esse ano ficar parada. Eu dei várias entrevistas falando que eu ia esse ano dar uma parada, né, ficar mais tranquila. Então, eu já tinha me programado. A única coisa que eu tinha para fazer era o Coachella, né? Até o Coachella. Depois do Coachella, eu ia sair de férias, ficar um mês, sei lá, fazendo o quê, que eu nem tinha decidido ainda. Então, eu peguei e quando isso tudo aconteceu, não teve muita mudança de planos para mim, assim, só de uns lançamentos antes do Coachella que tinha. Mas até junho eu tava assim, à toaça. Então,
Pra mim tá sendo legal ficar em casa. Eu nunca tinha ficado na minha casa. Assim, eu tenho uma casa que eu adoro, que eu decorei do meu jeitinho. Eu nunca tinha tido uma sala antes de morar nessa casa aqui. Pra você ter uma noção. Meu sonho da minha vida era ter uma sala. E aí, hoje em dia, eu tenho uma casa que, pô, tem uma piscina, umas coisas que eu nunca tive a oportunidade e eu não curtia. E agora eu fico aqui o dia todo assim, ó. Ai, fazendo o quê o dia todo, hein? Então, fazendo o que o dia todo? Antes, eu tava muito, muito ativa com live. Para estimular a galera, né? E aí depois eu fiquei um período meio triste por conta do meu aniversário, eu fiquei chateada. Aí depois que isso... Peraí, meu celular tá tocando. Eu tô ouvindo uma vibração. Desculpa, gente. Vou mandar mensagem, falar que eu tô na live. Manda, já tá acabando, já acaba. Paulo Vieira tá aqui, participante, falando, mandando milhões de recados. Desculpa, gente. Então, aí antes eu tava assim, super ativa fazendo live. E eu fiquei um período mais tristinha e parei. Mas agora eu voltei com as lives de educação física, mas... Eu continuei com a de francês um pouco, não tão no live. No live eu não tô fazendo, mas eu vou voltar, porque o povo tá pedindo muito. Eu tava fazendo francês na live. Eu vou voltar a fazer francês na live. A galera tá pedindo demais para eu voltar, porque tinha muita gente acompanhando as aulas. Você tá conseguindo falar um francês básico legal? Ainda não, calma. Ainda não. Tudo calma. Mas já, me aguarde. E uma coisa que eu aproveitei foi para fazer aula de piano. Então, porque assim, o meu avô, ele tocava piano. Inclusive, gente, para todo mundo. Eu tocava com meu avô na igreja, numa banda. E tudo que eu aprendi de música foi nessa banda da igreja. Então, para todo mundo, no domingo, vai ter uma live beneficente que o Enzo Celulari está fazendo. A gente já programou há algum tempo. E a gente teve a ideia de nessa live, porque eu ainda estava esperando meus equipamentos para conseguir fazer a live das minhas músicas, vai demorar um pouquinho mais para ser uma coisa dançante, legal, agitada. Mas para essa live beneficente de domingo, a gente teve a ideia de fazer um repertório todo das músicas que eu cantava na época que eu era da igreja. Então a gente vai cantar várias músicas, não só católica, tá, galera? Vai ter evangélica também. Então a gente vai voltar ao passado e vai cantar essas músicas. E quem vai tocar para mim, eu consegui encontrar uma fórmula de não precisarem vir para cá tocar para mim o violão, porque eu não toco nenhum instrumento ainda. Vai ser uma surpresinha quem vai tocar. Não é uma pessoa famosa, tá, gente? Mas eu consegui de uma maneira que não vai precisar vir, vai ser bem legal. Ok, mas voltando ao meu avô, eu aprendi as coisas na igreja, ele começou a me ensinar a aula de piano, né? Que ele tocava todos os instrumentos, menos violão. E aí ele falou que um músico bom, ele tinha que começar aprendendo pela partitura. Então eu fui aprendendo a partitura, ele me ensinou a ler, não sei o quê, aquela partitura mesmo, com as linhas, bota a bolinha, me ensinou a escrever na partitura. E aí ele faleceu depois da minha primeira aula pegando no instrumento. E aí depois disso eu não consegui mais ter forças para seguir uma aula, sabe? E aí essa quarentena eu falei, cara, eu vou voltar. Então eu comprei meu teclado. E agora tá focando nisso. Tô esperando chegar, tô esperando ele chegar, na verdade. Enquanto isso, tô relembrando coisas que meu avô me ensinou. E aí, quando meu teclado chegar, eu vou aprender. E quem sabe um dia eu não faço uma live e eu tocando já. Por que não? Colocaram aqui, eu achei divertido, que vai ser a Anitta só para crentinhos. Legal. Dudu falou, achei divertido. Mas falaram aqui que você tá viciado em The Sims, eu não vou acusar o golpe aqui. Também. Tá passando o dia inteiro no jogo. Cara, nossa senhora, eu até precisei parar um pouquinho para poder fazer outras coisas, porque tava babado demais, cara. E aí eu aproveitei para ver umas umas séries, uns documentários que falam muito sobre o planeta, coisas que eu acredito, assim. Tipo qual, hein? Cara, teve um que eu postei no meu feed que chama Data Limite. Esse que eu vi, Data Limite, ele
ele é religioso porque fala, na verdade, de uma previsão que o Chico Xavier teve sobre... falando que no meio do ano passado, né, de 50 anos, a partir do dia que o homem pisasse na Lua pela primeira vez, depois de 50 anos, se ele não conseguisse, se ele não fizesse uma terceira guerra mundial, ou conseguisse mostrar que o mundo estava em harmonia e que todo mundo estava conseguindo conviver, se respeitando, respeitando a opinião do outro, etc., a gente teria seria presenteado com uma evolução assim que o mundo jamais viu, assim, uma evolução gigantesca. Talvez a gente teria os seres de outros planetas finalmente entrariam em contato com a gente, etc. E aí, nessa teoria, ele dizia que caso depois desses 50 anos, que aí no caso foi junho ou julho do ano passado, o mundo ainda não tivesse provado que era capaz de viver em harmonia com as diferenças, a gente ia sofrer um ataque do planeta Terra, da mãe Terra, para fazer com que a gente mudasse completamente a nossa visão de vida, mudasse os nossos costumes e respeitasse o planeta e etc. Então, assim, independente de acreditar ou não em Chico Xavier, nas suas previsões, achar que tem gente que acha que ele é um charlatão, que não é verdadeiro. Eu, particularmente, acredito, mas acho que independente de se acreditar ou não, tem uma coisa aí pra gente parar e refletir, cara. Independente de se acreditar se tem extraterrestre ou não. Olha como era a nossa vida antes. A gente trabalhava muito mais do que a gente precisava. Meu telefone vai parar. Muito mais do que a gente precisava. A gente achava que a gente precisava ter muito mais do que a gente precisa. O consumo, de comida, por exemplo, assim, o quanto de comida não era desperdiçada, né? Então, eu acho que a gente agora está parando e vendo que é possível viver de outra maneira. Eu acho que, querendo ou não, é um ensinamento da Terra, sim, porque agora, se a gente para ver, os mares estão... Em Veneza, por exemplo, a água está claríssima, como não é vista há anos. O céu, em vários lugares, está super limpo. No Japão, poluição que diminuiu. Tem um mapa da China antes e depois do corona, que é muito impressionante, de algumas cidades na China. Sim, a gente vê também os animais, por exemplo, evoluindo demais, assim, evoluindo no quesito de viver melhor, qualidade de vida. Também, por exemplo, os animais que ficam em zoológico, tem vários vídeos deles acasalando, fazendo coisas que eles não estavam fazendo, porque realmente é um estresse, né? Aquela visitação, embora o humano ache que não. Então, se você para perceber como que a Terra vem respondendo a essa pandemia, você para e acha que realmente é um respiro que o planeta precisava, né? Boa, vou atrás disso. Anitta, obrigado, de verdade. Foi o máximo. Vamos tirar foto, a foto? Vamos. Metade do meu rosto e metade do seu. Não, é assim, ó. Bota a metade do seu. Mas pode fazer uma pose, eu me encaixo na tua pose. Peraí. Eu vou prender, porque senão você vai ficar metade sem cabelo, metade com. Tá bom. Não é bom. Peraí. Não, peraí. Tá muito... Eu tava muito perto. Mas fica onde você quiser e eu chego. Deixa eu tirar o óculos, não dá pra ficar assim. Peraí. Muito bom. Obrigado, Anitta. Foi ótimo o nosso papo, adorei. Adorei também. Deixa salvo aí para os meus fãs verem. Sim, senhora. Boa quarentena. Agora eu vou lá rebolar na live do Harmonia do Samba. Tchau! Vai lá, beijo. É a Anitta, minha gente, participando da nossa live. Sensacional. Temos de tudo um pouco nessa live. Todo dia, às 7 horas, tem gente aqui boa falando comigo. Amanhã temos Alexandre Nero. E amanhã, terça-feira, temos também quem? E Murilo Gun, excelente. Quarta-feira temos Tirulipa e Dan Stuba, que você vê. E quinta-feira temos Giovanni Eubank. E agora temos Rosana Herman, que vai aparecer aqui para falar. Ela já aqui presente. Minha parceira de porta fora, de 1000 viagens. A gente vai bater um papo sobre tudo. Quero saber como está a Rosana, a mulher desse Brasil. Tudo bem, Rosana?
Fábio do céu, se a Anitta, que é linda, tá derrubada, você vai avaliar eu. Que eu comprei isso aqui, mas não tive coragem. Eu vou raspar meu cabelo. Vai mesmo? Esse pente aqui é o 8. Eu não entendo nada. Pra você ter uma ideia, eu não sei dirigir, eu não tenho carta para isso aqui. Eu não sei se é assim, se é para baixo, se é para frente. Eu não sei como usar. Mas você já raspou a cabeça algumas vezes já, né? Já. Eu vou fazer uma merda tão grande. Mas a Nathalie cortou meu cabelo. Então, mas uma pessoa cortando a do outro, mas você mesmo, sem enxergar, isso aqui vai ser um assassinato, vai ser um homicídio culposo. Como é que você está na quarentena, Rosana? Estou aqui vendo o preço do petróleo, evidentemente, que é a minha área. Para abrir um Kinder Ovo, vem um barril de petróleo. Virou isso, né? A gente não vai viajar tão cedo. Você está deprimida? Eu estou péssimo. Não só eu estou deprimida, como eu estou apavorada, porque todo dia eu acordo e penso assim, gente, eles estão fazendo manutenção nesses aviões. A hora que começar a voar tudo, eles vão estar parados. Porque você vê, às vezes eu não uso o espremedor de laranja um mês. Quando você vai usar, tá tudo troncho. Você deixa uma máquina. Que dirá uma turbina, né? Que dirá um avião. Sabe, se você vai lá e tirar uma poeira, passar um pano no avião. Então, eu estou preocupada, porque quando o avião está voando, ele está azeitado, né? Vai lá, limpa. Mas eles estão parados e eu estou morrendo de medo, tipo carro que não pega a bateria. Não sei. Você levantou uma bola agora que me deixou um pouco assustado. Alguma viagem que você tinha planejado fazer esse ano que não acontecerá? Sim, porque domingo agora eu ia correr uma meia maratona e logo depois, no começo de maio, eu ia correr uma meia maratona no Chile com a Anitta, minha filha. A meia maratona de Santiago. Então já estava tudo esquematizado para ir para o Chile correr. E eu ia, assim, tava. Então, assim, eu tô hamster, eu não tô correndo na minha casa, assim, não saio de casa, fico puta, eu tô pensando em comprar uma arma de pressão para alvejar as pessoas que correm na rua. Para ficar só, não corre, pá! Não corre, eita! Talvez uma coisa mais romântica, assim, um estilingue de Mamona, uma coisa mais menos hardcore. Estilingue de Mamona, da época do Guaraná com rolha, Mamona. Do band-aid com fio. Tinha um fio que você puxava para abrir o band-aid. Rosana, me conta uma coisa, você que é uma pessoa antenada, para usar a palavra que os jovens usavam em 93. Você acha que o mundo vai mudar de verdade? Ou o ser humano é tão desprezível que a gente vai esquecer completamente desse corona e nunca mais vai nem lembrar? Desprezível. Eu acho que vai ter um primeiro momento que todo mundo vai falar, ai, gente, aprendi tanta coisa e tal. Depois vai ser a mesma merda, sabe? Eu acho que a gente não vai tirar, assim, algumas pessoas vão tirar, mas no geral, cara, se a gente está agora nesse pico de pandemia, se a gente está agora num momento bem preocupante e as pessoas estão nem aí, é difícil. E a gente está falando de 30% das pessoas, 40% de pessoas que não ligam a mínima. Entendeu? Não estão realmente entendendo. Agora, eu também acho, Fábio, que não estão explicando direito. Eu tenho vontade de fazer assim, uma maratona 24 horas e ficar live 24 horas passando de um para outro, para poder falar com as pessoas sobre as verdades, sobre se você pega no contato, se está no ar, se você respira, por que sai com sabão. As pessoas não entendem muito bem, porque a gente fala muito sobre os dados, as informações, mas ninguém explica direito. Sabe? Será que não? Eu vejo em todo lugar o tempo todo, lava a mão, álcool gel. Não, mas lavar a mão é medida preventiva. Agora, você acha que as pessoas de verdade sabem o que é achatar a curva? Que curva? Você acha que as pessoas entendem o gráfico de uma curva? Mas no Jornal Nacional não explica direitinho? No Jornal da Band não fala o que é? Ou você acha que não? Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui no prédio, longe, assim, eu estava conversando sobre isso, e a pessoa não sabia que você pode transmitir sem ter nenhum sintoma. Mas como que eu posso ter coronavírus se eu não sinto nada? Então, tem gente que está com o vírus dentro dela, pode passar para o outro, ela não sente, tipo, nada.
sabe? É difícil uma pessoa entender carga viral. E você fala, mas uma pegou uma carga viral muito grande, a outra... E aí você explica, assim, se alguém espirra em cima de você, vai um monte, entra um monte, então suas mucosas entram em você. Mas é difícil você explicar direitinho para a pessoa entender, porque tem muitas coisas para entender, muitas. Por exemplo, a coisa do sabão que você falou, eu fui lá ver um monte de vídeo de animação para entender, porque quando a gente bota água e óleo, você entende que não mistura, né? Você põe água e óleo, então fica lá. Quando a gente joga detergente para lavar um prato, uma louça que está engordurada, assim, uma panela, você joga o detergente, você sente que quebra a gordura. Porque aí você põe água, mistura, sai um leitinho nojento e limpa o prato ou a panela. Já lavou louça? Não sei se você já lavou louça. Olha, menina, tenho lavado, viu? Vou te contar. Tem lavado? Já encontrou este leitinho nojento que é o detergente com a gordura do fundo da panela, com a água, e fica aquela coisa nojenta. Então, você sente que quebra aquela gordura e vira uma água. É isso que o sabão faz, ele quebra realmente, né? O vírus, não é um ser vivo. O vírus não é um ser vivo. Por isso que ele não morre, ele decai. Né? Ele não é um ser vivo. Ele é tipo um aplicativozinho banal. Ele é um resto de código de RNA, que é o ácido ribonucleico, e ele tem uma capinha, um mantinho, assim, um casaquinho de gordura que envolve ele com aquela programaçãozinha. Ele não anda sozinho, ele não voa, não tem perninha, ele precisa de você. Você é o Uber do coronavírus. É você que leva ele para o mercado, para a rua, é você que replica ele, você que é o hospedeiro dele. E aí, quando você se você pega uma coisa contaminada e ele está nas suas mãos, os vírus estão na superfície da sua mão, quando você lava com sabão, o sabão quebra essa capinha de gordura e o vírus desmancha, ele se decompõe, quebra a membrana, que é aquela bolinha, você estoura o balão. Você estoura o balão. Olha, eu não sabia disso, não. Adorei essa sai os pedacinhos de RNA, saem, ele se desmancha. Só que isso é um processo. Não é que nem um balão que você põe o alfinete e já estourou. Você vai desmanchando aquela capinha. E demora alguns segundos, o tempo de 2 parabéns, para você conseguir quebrar com o sabão todas as capinhas que envolvem essas micro, invisíveis bolinhas infinitamente pequenas, assim. E aí você quebra e ele perde a atividade. Ele decai, ele quebra. O pessoal tá falando que vou passar sabão na minha barriga para ver se quebra gordura. Então, muita gente pensa isso, tomar um bom sabão, não tome sabão, não tem que fazer... Mas o álcool gel faz isso de forma mais rápida? O álcool gel a 70%, ele substitui, ele faz mais ou menos o serviço do sabão, mas o sabão faz o serviço nota 10. O álcool gel, você não pode levar uma pia, um galão d'água e uma bacia e o sabão para lavar a mão lá no mercado, se não tiver uma pia. Então, você usa o álcool gel para substituir essa função que o sabão com água corrente tem. E aí você faz assim, por isso, você tira tudo e vai embora no ralo, os pedaços lá que sobraram do vírus. Ele quebra, ele decai, porque eu tô te falando, ele não morre porque ele não é vivo. Né? Você, mas como não tem vida propriamente como uma bactéria, não tem. E aí você entender isso é importante para você entender que ele decai, por exemplo, quando a pessoa, vamos supor, espirra, né? Porque ele passa para outra pessoa, ele não está no ar, assim, ele não fica parado voando assim no ar. Quando uma pessoa espirra, faz aquela nuvem e aí a nuvenzinha vai e cai nas coisas, cai no chão. E dependendo da superfície, ele se decompõe depois de 24 horas, ou 48, ou 72, enfim. As pessoas rastreiam essa nuvem que as pessoas passam no espirro. E aí você dificilmente vai lá e respira dentro do espirro de uma pessoa que acabou de ser. É nojento, você não vai, opa, a pessoa espirrou, vai lá. Pegar uma Deixa eu ir lá. Não, você não faz isso. Ele pode ser que atinja você, uns perdigotos de saliva da pessoa contaminada, atinge você, e aí pode entrar no nariz, na boca, no olho, mas normalmente cai nas coisas enquanto está ativo ainda, o vírus não decaiu, e você vai lá e bota o mãozão e depois você passa nas suas mucosas, nariz, aí entra dentro de você. Uma vez entrando, aí se você pegar uma carga viral muito grande, a pessoa que estava do lado da pessoa que espirrou ou que tinha acabado de passar os vírus para um negócio, essa carga viral pode ser muito alta, às vezes você pega pouquinho, tem gente que fala, a pessoa fala, tem comorbidade. Você sabe acha que a minha mãe sabe o que quer dizer comorbidade? Entende? É isso que eu falo.
Entendo, mas ao mesmo tempo, assim, é porque eu já vi todos os tipos de explicação, mas essa sua agora foi excelente, inclusive. Mas tem uma coisa que tem acontecido, que isso que está me assustando muito, é o nível de pessoas que opta por não acreditar na ciência quando a ciência atrapalha a sua vida. Então, quando a ciência diz, toma esse celular vai ajudar, você fala, ei, adorei. Aí quando a ciência fala assim, mas não pode usar todo dia, você fala, não, mas daí eu não acredito nessa ciência. Quanto tem o número de pessoas que está negando a ciência ou duvidando, ou que a pessoa não faz a menor ideia do que seja, e fala assim, mas esse ministro da Saúde, tô achando esquisito isso que ele falou. Em que momento, Rosana, a gente virou técnico do ministro da Saúde? Para saber mais do que todo mundo. Eu acho que lá atrás, tipo anos 80, quando começou a fazer testes de culpa, a gente entrou numa onda, há algumas décadas, de um individualismo muito grande. Tipo, sei lá, não sei se começou no pós-guerra, não sei te precisar. Mas a gente vive num individualismo que quando uma coisa não me convém, se não convém para mim, não é conveniente para mim, eu nego. Eu não acredito, eu não aceito, eu brigo, eu mando tomar no cu, eu falo foda-se. Entende? Quando as pessoas têm muita dificuldade, eu acho que dos 210 milhões de brasileiros, 10 milhões são adultos, 200 ainda são infantis. Porque a maturidade não é só virar uma chata como eu e pagar boleto, pago todos, pago pessoas, não é só isso. Ser maduro é entender que o seu desejo infantil não é o que rege o mundo. Agora nós estamos vendo planetariamente que não é o que a gente quer que reja o mundo, não é mesmo? Porque qual é o símbolo máximo da coisa que quer? Eu quero, quero, quero. A criança se joga no chão no mercado, faz birra, prende a respiração. Nós estamos assim agora, né? Em momentos de ficar sem respiração. Por quê? Porque a gente não aceita que ser maduro é entender que eu quero correr, mas não pode agora. Mas não pode, não é legal, não é um bom exemplo. Isso é o mais louco, não pode. Mas eu quero, eu sei, meu lindo, mas não pode. Você quer, mas não pode, eu também quero, você quer, quando puder a gente vai. Não, mas eu quero. E as pessoas falam assim, mas foda-se, mas eu quero, entendeu? Esse eu que quer é uma coisa que todas as filosofias, a gente estava falando de budismo, de religião, todas as buscas espirituais que a gente tem é para entender esse eu e para diminuir esse ego. Esse ego que acha que... A gente está vendo agora que o dinheiro às vezes não vai comprar a sua vida, que você pode ir para qualquer lugar, mas não tem avião. A gente está vendo que muito do que a gente chamava de desejo, eu quero ter um iPhone 13, mas ainda nem lançaram, sabe? Esses desejos todos que a gente tem, que vem do ego, eles não significam porra nenhuma para a natureza. Porque, assim, a natureza, a gente estava esperando um meteoro, né? Não era isso que a gente combinou? Que vinha um meteoro e ia bater na Terra e ia destruir. Aí vinha um monte de meteorinho invisível. Eles parecem uns meteorinhos, esses coronavírus, né? Eles parecem uns Shrekzinhos, tudo com aquelas anteninhas, assim. Entende? Então, veja você como o nosso desejo não significa nada. Sabe que eu mas lembro, a pessoa vai lá e fala, mas eu não gostei que o ministro falou aquilo que não pode, porque eu quero ir para a praia. É uma loucura. Você falou a coisa do meteoro, só me lembrei da briga que o Merlin tem com a Morgana, lembra? No Rei Arthur, que eles vão virando um bicho maior que o outro, um bicho maior que o outro, um bicho maior que o outro, e de repente a Morgana vira um dinossauro, um dragão, e aí ele vira um vírus. E aí ele entra, ela fica doente. E ele, você não precisa ser gigante, você não precisa ser um meteoro, você pode ser um vírusinho, né? Não, até exatamente. o desenho sabia disso. A nossa megalomania, eu acho que a gente é muito megalomaníaco, a gente quer mais, mais, mais. Hoje eu tenho vergonha de arrumar minhas coisas, fazer faxina na minha casa. Quanta tralha que eu tenho. Gente, quanta gente podia se beneficiar dessas coisas que eu tenho para dar, para... sei lá, abrir a porta e manda pegar o que quiser. Sabe? Por que eu tenho tanta coisa? Meu sonho hoje, Fábio, era assim, se eu pudesse comprar um apartamento pequeno vazio, e eu ia pensar em cada uma coisa que eu ia pôr lá dentro. Pensar muito bem se eu queria muito botar aquela coisa lá dentro, se ela tem muita função.
que eu tenho máquina de pão que eu não uso, eu tenho eletrodoméstico que eu nunca abri. Por que eu fiz isso com a minha vida, sabe? Máquina de pão, de fazer waffle, né? Não, é horrível, porque a máquina de pão são uns puta tijolo quadrado. Eu gosto daquele pão compridinho, redondinho. Na minha fantasia, a máquina de pão ela faria qualquer formato. Eu já falava, tipo Siri, máquina, me faz uma baguete. Ia sair uma baguete, mas não é. É uma forma cubicular, assim, que você joga o negócio e sai tudo, sai um paralelepípedo. Então, agora, uma coisa que a gente talvez esteja se dando conta agora é de que nós somos uma sociedade, né? Pelo menos eu tenho visto muito esse papo de, pô, gente, você tem que ficar em casa porque o cara tá no hospital dando a vida dele. Você não faz isso por conta do outro, que é um pensamento totalmente não individualista e que é muito estranho, curiosamente, para o ser humano, que é, não, eu não vou fazer isso, não é por mim, é por você. Isso é muito louco, né? Isso é muito novo, né? Um pensamento para a gente, para a nossa sociedade, muito novo. E aí eu estava conversando com um cara que estava tentando dissuadir um vizinho de sair na rua para passear. Aquela que fica na portaria para dissuadir. Não. Cruzei com ele. Tá indo aonde? Tá indo você não ia. A polícia. Aí eu comecei a conversar com ele, falando justamente sobre, tentando entender por que ele ia ou não, esse pensamento. E assim, o mínimo que você pode fazer é nada, é ficar quieto e não fazer nada. Esse é o mínimo que você pode fazer para colaborar. Aí, falando com ele, eu falei, sabe quando todo mundo fala assim, eu não entendo matemática, é muito ruim, matemática é complicado? A gente não tem muita abstração, a gente pensa muito em coisa concreta, tipo, sabe? Engordei, minha calça não fecha, a gente pensa muito em coisas materiais 3D que a gente enxerga. Por isso que é difícil entender o vírus e entender a abstração de que, espera um pouquinho, mas eu posso não morrer, nem precisar, mas se eu ficar na minha casa, eu evito de ocupar um lugar no hospital porque só tem tantos respiradores. É difícil a pessoa pensar isso, não achatar a curva, entendeu? É que nem eu traduziria assim. Sabe quando você aluga fim de semana na praia com 20 amigos, vai todo mundo pro final de semana na praia, sabe? Com a boia, com tudo. E aí chega lá e chove para um caralho, chove tipo todos os dias, em 2 dias acabou a toalha. E não tem mais toalha para ninguém, não dá nem para tomar banho, não seca a porra da toalha. Eu já vim embora da praia por falta de me enxugar. Você desistiu, eu não na aguento. fronha, não tinha mais. Eu não quero ficar úmida. Não tem mais, assim, não tem toalha para todo mundo, não dá tempo de secar a toalha. Então é isso, quer dizer, tem respirador, e se vier todo mundo ao mesmo tempo, não vai ter respirador para todo mundo. As pessoas vão morrer porque não tem vaga no respirador. Ela vai morrer por falta de atendimento. E é para não chegar todo mundo que vai fazendo devagarinho. Esse é o princípio da coisa. É difícil de explicar, porque requer uma abstração, um fluxo de pessoas que vai. É complexo de entender, isso não é simples. Não é simples de entender. E quando não vira né, esquerda, direita, preto, branco, quando tem um pouquinho a mais disso, a gente já, precisa parar para pensar, e aí que as coisas complicam. Tem gente perguntando aqui qual que é o seu arroba, eu já falei que é @Rosana. Isso. Para o pessoal seguir você. Eu vou ter que te interromper, Rosana, porque vai cortar na nossa cara. Vai, tudo bem. O Instagram faz isso. Quando dá 1 hora de live, ele acaba com a nossa vida. Vamos tirar a foto? Vamos. Espera aí, vamos juntar aqui. Espera aí. Quem quiser saber, fica parado que eu chego aí em você. Pera. Baixa mais o olho, para o olho ser o meu, não é? Aí. Sobe mais, na verdade. Espera aí. Peraí, fica parado que você está mexendo. Sobe o seu olho, que está aparecendo o seu olho, tem que aparecer só o meu. Isso, ó. Isso, agora é o Mr. Magoo. Foi, deu certo, Foi qualquer coisa mais ou menos, vai cortar na nossa cara mesmo, então. Rosana e eu fazemos o Porta Fora, para quem gosta de viajar, entra lá. Já tem quantos episódios, Rô? Nossa, são 6 temporadas com 10, alguns com 12. 60 episódios. Quem quiser vai lá no YouTube,
para ver porta fora, a gente falando de viagem, de vários países, de vários lugares pelo Brasil, pelo mundo. Qualquer coisa também entra no portafora.com.br, que a gente dá dicas, a gente conta das nossas viagens. Para terminar, Rosana, o lugar mais legal que você já foi na vida, que você recomenda para qualquer pessoa do mundo? Santorini. É o que é Santorini? É uma ilha na Grécia, Santorini, uma ilha grega, Sim. Santorini, que é realmente mágica, como as ilhas na Grécia, que tem um pôr do sol incrível e um astral incrível, as casinhas brancas, tudo feito à mão, e tem, como é que chama? Vulcão de caldeira, tem, assim, realmente a comida maravilhosa. Nossa, muito bom. Santorini. Quando eu fui lá, eu nadei. Ele foi de barco para uma ilhazinha que é vulcânica, tudo lá é vulcânico, né? E eu nadei no meio do enxofre, lá no meio daquela água sulfurosa saindo. Eu peguei a lama, passei no rosto. Foi uma cagada, um negócio horrível. E o lugar que você achava que ia ser incrível e não foi nada? Nossa. Desculpa o pessoal do Uruguai, mas Montevidéu foi o maior mico da minha vida ever. É mesmo? Eu fui no carnaval. Sei. Para fugir do carnaval e tinha carnaval, mas era um carnaval ruim, horrível, estava tudo fechado por causa do carnaval. Então, o Montevidéu é o seu ponto baixo. Não, foi meu lowdown, assim, realmente. Rosana, obrigado. Obrigada a você. Adorei bater papo com você, foi ótimo. Falou coisas que esclareceram muito a mente do pessoal aqui, sabia? Lava a mão, já vamos quebrar essas gorduras tudo. Vamos quebrar esse. Não é matar que nem vivo tá. Vamos quebrar, vamos destruir isso. Beijo, Rosana. Adorei. Obrigado. Beijo. Fiquem bem, fiquem bem. Rosana Herman, minha gente. Brilhante ela. Das pessoas mais incríveis e inteligentes que eu conheço. Sigam ela lá no @Rosana. Obrigado, Anitta, por ter participado também hoje. Paulo Vieira, um beijo para você. Meu pai está aqui, ó, falando Rosana sempre inteligente, pessoas passando por aqui. Amanhã, às 7 horas, tem Alexandre Nero e tem também... meu Deus!